E pessoal, você quer aprender aí 3 atitudes para ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ter mais de Jesus na sua vida? Então vem comigo para esse vídeo, porque eu quero te ensinar 3 coisas fundamentais para você ser cheio do Espírito Santo. Bora lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Eito Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. E você está aqui porque você quer aprender como ser cheio do Espírito Santo? Então você está no lugar certo. Vamos, através da palavra de Deus, te dar 3 coisas que são fundamentais para nós conhecermos mais e recebermos mais do Espírito Santo na nossa vida. Baseados num texto bastante conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Tenho certeza que você já ouviu falar desse versículo, já conhece um pouco, mas eu quero extrair daqui 3 lições que vai te ajudar a assistir do Espírito Santo, despertar a querer ter mais dele. Quer ver? Vamos lá ler comigo? Tá vendo aí? Acompanha aí, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Pessoal, deixa eu falar algo para vocês. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai narrar os últimos dias que Jesus passou aqui na terra e quando ele está ascendendo ao céu. Mas olha só que interessante. Após a morte de Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia, você sabe muito bem, e ele passou 40 dias ainda com seus discípulos após sua morte. E ele ascendeu aos céus depois de 40 dias. E para você que é bom de conta, deixa eu te explicar algo. Pentecostes, a festa de Pentecostes, é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, já tinham passado 40, faltavam 10 dias para a festa de Pentecostes. E olha só que interessante. A festa de Pentecostes, ela comemorava a primeira colheita. Eles se entregavam a primeira colheita a Deus, já para acreditar na colheita que viria. Era considerada a festa das semanas também. Isso é a festa de Pentecostes. Então aqui, eles entregavam o primeiro a Deus para receber aquilo que viria. E olha só que interessante. Jesus escolheu a festa de Pentecostes, a festa do primeiro, para poder realizar o seu primeiro benefício da ressurreição, que foi a descida do Espírito Santo. Guardou? Aprendeu isso aí? Olha só, a primeira colheita, o primeiro fruto da descida da morte de Jesus na cruz, da ressurreição de Jesus, foi a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. 50 dias depois da sua morte e 10 dias depois da sua ressurreição. Mas beleza, só para você aprender isso aí e guardar no seu coração como é que é interessante, como tudo o que Deus faz tem um porquê. Outro detalhe interessante, sabe o que é? É que os discípulos, para poder serem cheios do Espírito Santo, que eu quero te ensinar aqui, a primeira coisa, é que eles tiveram que buscar. A Bíblia vai dizer, se você ler os versículos anteriores, que eles estavam em constante oração. Eles estavam clamando a Deus pela promessa que haviam recebido, que viria o Espírito Santo. Olha só que interessante. Eles estavam clamando, orando. Primeiro ponto que eu queria te dizer para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa orar. Pessoal, a oração é algo fundamental na vida do cristão. É ela que nos vai criar um relacionamento, vai nos fazer criar um relacionamento com Deus. A oração na vida cristã não deve ser algo que tem que ser colocado na vida cristã como mais um acessório, não. Não é tipo assim, eu faço tudo e faço também oração. Não. A oração ela tem que ser tudo e o resto vai vir depois. Entendeu a importância da oração? Ela não tem que ser somente algo que é agregado na vida, mas ela tem que estar na essência da vida. Porque é através da oração que nós vamos conhecer mais do nosso Deus. Nós vamos deixar com que Ele gere em nós a vida dEle. Nós vamos nos deixar ser trabalhados através da oração. Nós vamos falar e vamos ouvir. Então é importante nós termos uma vida de oração. Os discípulos aqui receberam o Espírito Santo porque eles tinham uma vida de oração. E pessoal, orar, não sei para você que está do outro lado aí, mas muitas vezes orar é difícil. E orar exige uma prática, exige você aprender a orar. Muitas vezes nós temos uma cultura achando que você é obrigado a saber orar. Não. A oração é uma prática que você tem que ir crescendo, galgando de pouco a pouco, aprendendo a realizar. Então,
Talvez você tá aí do outro lado e fala, Wellington, mas eu entendi que para eu ser cheio do Espírito Santo, para mim ter mais dele, eu tenho que orar, mas eu não sei orar. Será que eu sou um anormal, que eu sou o único que não sei orar? Não. Quando você vai ver para a história, você vai ver que vários homens de Deus que tiveram uma vida de oração, eles foram aprendendo dia após dia como orar. Vai ler pessoas que tinham vida de oração, vai buscar na Bíblia homens de oração, o que eles faziam, que isso vai te ensinar a orar. Entendeu? Então não se culpe se você não sabe orar, se você tem dificuldade de orar. Isso é absolutamente normal. Temos essa dificuldade, mas nós temos que romper essa dificuldade e crescer dia após dia em oração. Cada dia você vai orar um pouquinho mais. Começa orando 5 minutos, 10 minutos. Começa lendo um versículo, meditando sobre ele, clamando a Deus sobre ele. E com o tempo você vai tá orando e tendo sede por isso, tá bom? Não quero entrar sobre questão de oração aqui, porque eu só quero te mostrar 3 pontos para ser cheio do Espírito Santo. A primeira é porque você precisa orar, tá bom? Se você quer saber mais sobre oração, a gente pode gravar um próximo vídeo aqui para poder ajudá-los nessa disciplina que é muito fundamental na vida cristã, tá bom? Então os discípulos foram cheios porque eles oraram. Outra coisa que é necessário para ser cheio do Espírito Santo chama-se renúncia. Com certeza, para os discípulos orarem, eles tinham que abrir mão de coisas para fazer. Ou seja, se eles tivessem alguma atribuição, eles tinham que parar aquela atribuição para poder orar, para poder clamar a Deus. O que acontece, pessoal, é que hoje em dia nós temos tempo para tudo, menos para dedicar tempo para o nosso Deus. A gente pode deixar de fazer qualquer coisa. A gente pode dar energia para poder assistir, jogar bola, ir para o cinema, para o shopping. Não é que isso é pecado, a gente pode fazer isso. Mas nós temos que entender que para poder ser cheio do Espírito Santo é preciso renúncia. É preciso você abrir mão de algumas coisas, alguns momentos para ser cheio do Espírito Santo. Com certeza aqui, nesse intervalo de 40 dias, quando Jesus ascendeu ao céu, até o Pentecostes, que era 10 dias, esse intervalozinho aí, né? Com certeza os discípulos, eles tiveram algumas coisas para resolver, mas eles escolheram clamar a Deus, eles renunciaram a si mesmo para poder ter mais do Espírito Santo, para pedir pela promessa. Então guarde isso aí. Se você quer ter mais do Espírito Santo, peça para Ele, busque Ele, renuncie coisas por Ele. O que acontece é que hoje em dia nós queremos ser cheios do Espírito Santo sem perder nada, sem entregar nada. Deixa eu te falar uma coisa. Para ser cheio do Espírito Santo, guarde isso. Para ser cheio, precisa estar vazio. Não tem como uma pessoa cheia de si, uma pessoa cheia de vontade, cheia de coisas, se encher de outra coisa, não. Ela só se enche se ela estiver vazia. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa esvaziar-se, deixar as coisas deste mundo e se apegar às coisas de Deus, e se encher daquilo que Ele quer para você, tá bom? Então, oração, renúncia, e outro ponto para você ser cheio do Espírito Santo é perseverança. Eles perseveraram em oração, eles perseveraram na promessa. O que acontece é que muitas vezes nós queremos receber as coisas assim, né? A nossa geração hoje em dia é assim. Nós queremos as coisas para ontem. Se eu clamar aqui hoje por algo, eu quero que Deus responda daqui a 5 minutos. E muitas vezes vai demorar dias. A descida do Pentecostes demorou 10 dias. E eles perseveraram em oração, eles continuaram clamando a Deus, confiando na promessa. Aprenda isso aí. Persevere na oração, persevere confiando na promessa, persevere para ser cheio do Espírito Santo. Ore todos os dias, busque a Deus todos os dias. E cada dia Deus vai te enchendo, até você ser cheio por completo do Espírito Santo. Uma busca incansável por essa plenitude do Espírito. Então vale a pena você perseverar para ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Guardou aí no seu coração as 3 dicas? Oração, renúncia e perseverança. É preciso perseverar. Não adianta você passar um dia orando, um dia buscando e o resto do mês não buscar, não clamar mais. Não é assim, tá bom? A gente não se alimenta um dia para passar a semana toda. A gente se alimenta todos os dias e várias horas durante o dia, né? Quem dera, irmão, se nós aprendêssemos a fazer isso com Deus também. Nos alimentássemos dele diariamente e de preferência em vários períodos do dia. Infelizmente, muitas vezes nós somos deixados para nos alimentar de Deus, para estar com Deus somente nos domingos, ou muitas vezes somente na hora de dormir ali em oração muito rasa. Mas que Deus possa nos despertar, querer ser cheio dele, orando continuamente. E isso vai ser importante para você. Coloque na sua vida valor na oração,
renuncie a algo para ser cheio do Espírito Santo e persevere para que você possa receber aquilo que Deus tem para você, tá bom? Guarde isso no seu coração, essas dicas que eu queria ter te dado, essas dicas que eu queria ter te passado aqui. E agora só está contigo a responsabilidade de você buscar ser cheio do Espírito Santo. E para finalizar, sabe o que eu digo para você? Pode ter certeza que se você decidir querer ser cheio do Espírito Santo, vai ser a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Por quê? Porque as outras coisas passam, mas nós estando com Deus, nós vamos permanecer para sempre com Ele, aqui nessa terra e lá na glória também, tá bom? Então guarde isso no seu coração, vale a pena ser cheio do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias, tá bom? É uma energia que você vai colocar, que não vai ser jogada fora. Pessoal, se você gostou desse vídeo aí, não deixe aqui de comentar, tá bom? Comente o que você achou, comente o que Deus tem falado com você, tá bom? Compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas sejam edificadas. E deixe aqui sua curtida, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mande para mais e mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda, pessoal, para nós juntos levarmos a palavra de Deus a mais pessoas, tá? Tem tanta besteira por aí, tanto vídeo que não leva a pessoa a nada, e você pode compartilhar algo que vai edificar a vida do seu próximo, a vida do seu amigo, a vida do seu familiar. Então faça isso. Compartilhe aí para que nós possamos juntos levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas através das redes sociais, do YouTube aqui, para que vidas sejam alcançadas, tá bom? Guarde a palavra no seu coração aí e não se esqueça, né? Você pode ter sempre mais de Jesus.